Voltamos a Brasília. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados começa a analisar hoje o processo que pode levar, em último caso, à perda do mandato de Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Qual é a expectativa por aí, Henrique? É isso, Rafael. A previsão é que seja apresentado hoje o relatório da deputada Jaque Souza, que é a relatora do caso do deputado Chiquinho Brazão no Conselho de Ética. A deputada Jaque Souza, do PT do Espírito Santo, deve apresentar esse relatório aqui no Conselho de Ética agora pela manhã, e os deputados que fazem parte do Conselho de Ética vão votar se aprovam ou não o relatório, que tanto pode pedir pela cassação como pedir pelo arquivamento do processo contra o deputado Chiquinho Brazão, lá do Rio de Janeiro. A defesa do deputado Chiquinho Brazão chegou a pedir para que ele seja condenado apenas pela suspensão do cargo por 6 meses, mas a previsão é que a relatora possa pedir a cassação definitiva de Chiquinho Brazão do cargo de deputado federal. Chiquinho é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018 no Rio de Janeiro, que por consequência também assassinou o motorista Anderson Gomes. Segundo o inquérito da Polícia Federal, ele e o irmão, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mandaram matar Marielle Franco por conta de desavenças das ações da vereadora na região, no reduto eleitoral de Chiquinho Brazão, lá no Rio de Janeiro. Ambos estão presos desde março deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em todas as oportunidades em que Chiquinho participou por videoconferência do Conselho de Ética, ele se disse inocente das acusações, e a defesa do deputado também defende outra tese de que ele não pode ser condenado por algo que supostamente aconteceu antes dele assumir o mandato. Ou seja, a vereadora Marielle Franco foi assassinada em 2018 e ele só assumiu o cargo de deputado federal em 2019. A reunião do Conselho de Ética acontece agora nesta manhã aqui em Brasília. A gente segue acompanhando a divulgação deste relatório da deputada Jaque Rocha e trazemos aqui as novidades. Combinado, Henrique Carmo, ao vivo e direto de Brasília. Quero chamar a Amanda Cain e o Cristiano Vilela para saber de vocês qual é a expectativa para uma eventual, suposta, possível decisão da Câmara. E a gente tem de usar todas essas condicionantes, porque até agora a Câmara anda a passos lentos nessa discussão para decidir se caça ou não um indivíduo detentor de mandato parlamentar, Amanda, que provoca medo do Rony Lessa. A gente viu agora há pouquinho a reportagem do depoimento de ontem do Rony Lessa ao Supremo Tribunal Federal, que está investigando o caso, e o Rony Lessa, no depoimento remoto, pede que sejam retirados do ambiente virtual onde ele prestava o depoimento os irmãos Brazão. Então, se o Rony Lessa, com os assassinatos que tem nas costas, inclusive o da Marielle e do Anderson Gomes, tem medo dos irmãos Brazão, talvez ele tenha algum ponto aí para a gente aprofundar na discussão, né, Amanda? É tão grave, né, Colombo? Foi muito bem colocado. Quer dizer, ele não quer encontrar nem por câmera, nem por videoconferência, tamanha periculosidade que ele atribui aos irmãos Brazão. Lembrando que o Conselho de Ética, como o próprio nome diz, de ética, não pode admitir assassinos ou acusados de assassino, inclusive porque a denúncia já foi recebida, eles são réus pela acusação do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que já faz 6 anos e que até hoje permanece sem resposta, ou pelo menos sem um julgamento justo. Eles não podem permanecer, ou pelo menos o deputado, no caso, né, o Chiquinho, que está sendo, que é vítima dessa... vítima não, né, que é alvo dessa investigação, desse processo no Conselho de Ética, não pode continuar claramente como deputado, até porque isso não é um julgamento jurídico, legal, não é um julgamento político. E os políticos não podem admitir, os deputados, seus pares, não podem admitir que alguém acusado de ser o mandante de um dos assassinatos mais violentos e que tiveram mais repercussão dos últimos anos, tanto no Brasil como em âmbito mundial, permaneça como deputado. Não faz o menor sentido. Ele está preso, ele está sendo processado, ele será julgado e não faz sentido não mantê-lo como deputado federal. Pois é, eu tenho, em geral, sempre tenho muito cuidado quando se fala essa onda de tem que caçar mandato, tem que caçar mandato. Eu vejo que isso tem que ser analisado em casos muito específicos. E esse é justamente um caso específico. Um caso onde você tem um conjunto de provas e evidências e um tramitar já do ponto de vista judicial que dão uma segurança para o legislativo para tomar uma medida como essa, como uma medida de cassação. Porque a presença, a permanência
de Domingos Brazão na condição, de Chiquinho Brazão, perdão, na condição de deputado federal, ela é algo que tem a capacidade de manchar, de macular o trabalho e as atividades do Poder Legislativo. Eu vejo que, nesse sentido, é fundamental que o Conselho de Ética ele tenha uma visão não corporativista no sentido de cada um querer se preservar individualmente a figura de cada deputado, mas tem que ter a visão corporativista no sentido de preservar a instituição. E a instituição Congresso Nacional, ela tem que tomar uma posição firme, tirando de seus quadros uma pessoa que todos os elementos colocam isso de uma forma muito clara, que não tem condições de permanecer nos quadros desse poder tão importante da República.